O grupo tem novo integrante e, brasileiro ou não, tem muito trabalho pela frente. Com certeza, independentemente aí da situação desse Kribari, né, se ele, quanto tempo vai demorar a regularização dele, como é que vai ser essa história toda, a gente sabe que o que vai ter é muito trabalho, né, Fábio Pinão? Ah, com certeza, né? E vamos ver como é que vai ser esse Kribari na equipe do Cruzeiro. Acho que chega até mais para compor o elenco. Dificilmente a gente vai ter alguma noção do que é o futebol do Kribari nessas primeiras partidas da equipe. Chega para compor, tem que ser regularizado. O Cruzeiro já tem o Vitorino, que está na Copa América, em breve ele retorna à equipe. O Gil, na minha opinião, deve seguir como titular, cumpre suspensão nesse final de semana. E o Joel Santana ainda com outras opções. O Naldo, que a gente viu mais ou menos nesses jogos recentes, e o Léo, que deve estar voltando agora para esse domingo. Agora, o que a gente sente, e óbvio, não é só o torcedor que fica na curiosidade com o Kribari, mas todo mundo, né? Os próprios jogadores do Cruzeiro, ontem a maioria deles não tinha a menor noção. A impressão que eu tenho é que ele vai ser tipo aquele jogador que chega e tudo é novidade para ele. Jogar no Maracanã é novidade, jogar no Morumbi é novidade, jogar no Pacaembu é novidade, tudo vai ser novidade para ele. Tudo vai ser novidade. 13 anos jogando no futebol italiano, né, Dimara? E ele saiu do Londrina direto para a Europa. Então ele teve poucas oportunidades de conhecer o Brasil, digamos dessa forma. Tudo para ele vai ser novidade, inclusive essa participação no Campeonato Brasileiro para ele vai ser uma grande novidade. Só não sei se ele terá tantas oportunidades assim com a equipe titular do Cruzeiro. Como eu acabei de dizer, né? Tem o Vitorino para voltar em breve da Copa América e o Cruzeiro com essa zaga aí já com o Léo, o Gil não joga nesse final de semana, e o Naldo, vamos ver. Eu acho que ele chega para brigar por uma posição. Eu digo isso até por não conhecer muito o futebol do Kribari. Léo e Naldo jogaram muito na equipe reserva do Cruzeiro. Eles nunca atuaram num jogo juntos. Isso tem que peso? Olha, o fato deles terem treinado bastante juntos na equipe reserva pode pesar positivamente para esse jogo do final de semana contra o Bahia. Agora, são jogadores que já tiveram participações na equipe titular e isso não faz muita diferença. Não é porque eles treinavam muito tempo na equipe reserva que na hora de entrar na equipe titular vai ter problema. Eu acho que, ainda mais com essa semana inteira para treinar pela frente, o Cruzeiro tem totais condições de acertar a defesa. Então vamos lá, as explicações que todos nós procuramos para a fase que o Galo vive, os erros do time, a falta de vontade que o grupo demonstrava em campo, Dorival Júnior também não consegue explicar. Não vínhamos conseguindo vitórias, mas a equipe vinha se apresentando bem, com consistência, jogando com segurança, sendo superior aos adversários, de repente ter 3 atuações da forma como nós tivemos. Principalmente o segundo tempo com o Flamengo, em 30 minutos, onde praticamente tomamos os 4 gols. O segundo tempo nosso, uns 38 contra o Ceará. Era impossível uma equipe desaprender de jogar futebol. Tivemos muitas dificuldades durante todo esse período, em razão também daquela sequência de empates, somando a falta dessas vitórias, e as últimas 3 derrotas, principalmente, o que criou um complicador muito grande para todos nós. Mas eu acho que hoje a equipe voltou a uma normalidade. Eu espero que mantenha essa postura, porque eu acho que é necessária aí para uma boa campanha. É isso mesmo, nem o Dorival conseguiu explicar muito essa situação e acho que não tem mesmo explicação, até pela forma como eles voltaram a atuar diante do América, ninguém esqueceu o futebol. Então, o que acontecia antes? É aquilo que a gente disse, né? A entrega, o comprometimento, a vontade, seja lá de quem for que entrou. Óbvio, com todo o respeito que a gente tem a Jonathan Zobina, Neto Berola, mas esse não é o contexto do Atlético. Né? Não pode ser este o contexto do Atlético. Não, mas o básico pelo menos aconteceu, né, Dimara? Que era vontade, né? Claro. A gente viu naquele jogo pavoroso lá com o Ceará que os jogadores estavam completamente apáticos, né? Isso é o mínimo que a torcida espera, né? A gente viu lá na Arena do Jacaré o seguinte, na hora que o cara deu o primeiro carrinho, que correu para comemorar, que realmente suou a camisa, já mudou até o comportamento da torcida. Isso é o básico. Independentemente do jogador que estiver lá, seja o Jonathan Zobina, seja o Pelé. O jogador tem que ter um pouquinho mais de vontade para jogar no Atlético. E não é assustador, galera, quando o próprio treinador não sabe explicar essa situação. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma outra parte da entrevista do Dorival, que ele fala que foi o pior momento para ele também em termos de carreira. Ele como a gente, né, óbvio que ele tem o contexto, a maior intimidade com o grupo, com quem está lá, né, do que realmente está acontecendo, mas o futebol de cada um, né, é o compromisso de cada um, é difícil para qualquer um explicar. Então não assusta que o Dorival também não tinha explicação, porque é normal. Mas não deixa de ficar uma pulga atrás da orelha, né? Porque todos nós aqui até concordamos que o ideal era a manutenção do Dorival Júnior.
e logo depois de uma vitória ele ainda fala que não sabe direito o que aconteceu, a gente fica realmente assustado. É normal acontecer um descontrole em algum momento, alguns times terem uma série ruim de resultado, mas o técnico não saber algumas coisas que estão acontecendo, a gente volta com aquelas interrogações da semana passada, né, Edmar? O que acontece? Por que as coisas não dão certo? Né? Porque alguns jogadores passam aqui e não dão certo, vão dar certo em outro lugar. Porque alguns técnicos vão muito bem em alguns clubes e não acertam no Atlético. Né? Isso é preocupante, mas não é uma coisa que vai ser resolvida do jogo do América para o próximo jogo com o Santos. Isso é um longo processo e, infelizmente, vou ter que repetir, a torcida do Atlético tem que ser muito, muito paciente. Por mais repetitivo, chato e injusto pedir isso para ela. E bota injusto nisso, né? Bom, os números de Mauro Fernandes no América e o provável substituto do treinador, o delegado, Antônio Lopes. Depois da derrota para o Atlético por 2-0 na Arena do Jacaré, Mauro Fernandes não seguirá no comando do América. Segundo o integrante do Conselho de Administração do Coelho, Marcos Salum, o clube reconhece o bom trabalho do treinador, que trouxe o América de volta à divisão de elite. Contudo, os resultados ruins na Série A impediram a continuação do trabalho. Essa foi a segunda passagem do treinador no Coelho. A primeira vez que ele assumiu o comando técnico foi em outubro de 2002. Mauro seguiu no clube até fevereiro de 2003. No ano passado, o técnico retornou ao América no dia 18 de fevereiro e pegou um time desacreditado no Mineiro. No estadual de 2010, o Coelho foi eliminado nas quartas de final, quando empatou 2 vezes com o arquirrival Atlético. Contudo, a equipe conseguiu se reabilitar na Série B e conquistou a 4ª colocação, garantindo assim o retorno ao Brasileirão depois de 10 anos. Nessa temporada, o América foi eliminado mais uma vez pelo Atlético no Mineiro, desta vez na semifinal. Na Série A, Mauro Fernandes teve uma série de resultados ruins. Em 9 jogos, o time americano conquistou apenas uma vitória diante do Bahia por 2-1 na Arena. Perdeu 5 partidas e empatou outras 3. Os números de Mauro são apenas regulares no comando do time. Ele tem quase 49,6% de aproveitamento dos pontos disputados. Ao todo, foram 84 jogos, sendo 35 vitórias, 20 empates e 30 derrotas. O América anuncia ainda hoje o novo treinador para o lugar de Mauro Fernandes. O clube confirmou através da sua assessoria de imprensa, Antônio Lopes, sem clube, chegando a BH para conversar com a diretoria. Em caso de acerto, vai comandar o Coelho no restante da Série A do Brasileiro. O Antônio Lopes tem, então, a conversa com o Salum, com o Marcos Salum, deve estar acontecendo agora, e aí o anúncio depois, é óbvio, do acertos finais. Acho que não tem muito mistério nessa história, se ele veio, né, se ele saiu, se ele já deu entrevista falando como ele conhece o América, lá, os pontos, os jogadores, tá? Já conhece tudo isso mesmo? Pode ser ele o nome mesmo. Eu vou dizer que são 2 coisas, e a gente está falando nesse início, né, o Antônio Lopes nem começou a trabalhar, nem foi confirmado. 2 coisas. Eu fui contra a saída do Mauro Fernandes, acho que ele não tinha culpa nessa situação, né? Não dá para fazer milagre com nada. E acho, com todo o respeito, Antônio Lopes, que é um retrocesso. E você, então, Felipe? Somos 2, Mara. Você foi perfeita na sua colocação. Eu acho que a diretoria do América, que tanto fez pelo clube, deu tantos passos à frente, resgatando o time lá do fundo do poço, realmente, colocando novamente na Série A, vem dando 2 passos para trás nessas negociações. Uma de ter mandado o Mauro Fernandes embora, que pode ter, claro que tem a sua parcela de contribuição para os resultados ruins, mas, na minha opinião, é o menor culpado nessa situação, porque o material humano que ele tem para trabalhar não é nada que possa ser muito diferente disso, não. E a outra é a contratação, possível contratação do Antônio Lopes, no caso, que para mim também é um retrocesso. É um treinador que, claro, precisa ser respeitado o passado dele, um passado glorioso, muitos títulos importantes, campeão brasileiro pelo Vasco, campeão brasileiro pelo Corinthians, da Libertadores pelo Vasco, vice-campeão da Libertadores pelo Atlético Paranaense, mas isso tudo ficou ano passado, né, Edmar? O presente dele não tem tido grandes trabalhos, inclusive no Vitória ano passado chegou para tentar resgatar, não conseguiu, apenas 11 pontos conquistados nos 30 que ele disputou, e esse ano perdeu o título baiano para o Bahia de Feira de Santana. E ontem eu comentava aqui que eu esperava um fato novo no América, né? Quem sabe aparecer aí, fazer uma proposta com o Emerson Ávila, que está voltando aí da Sub-17, que é auxiliar técnico do Cruzeiro, Anderson Moreira, sei lá, qualquer coisa que mudasse, treinadores que observam mais as categorias de base, que trazem alguma inovação, que taticamente mostram alguma coisa nova. Eu acho que não é o Antônio Lopes esse perfil. Com certeza não é. A gente até conversava ontem pelo telefone, né, Edmara, sobre esse perfil de quem deveria ser o novo treinador do América. Eu também teria essa postura de apostar em alguém que conhece muito bem o futebol mineiro, conhece o América,
Nesse perfil teríamos aí o Emerson Ávila, conhece muito bem do futebol mineiro, o Anderson Moreira, que já se desligou do Fluminense, e eu acho que também precisaria desse fato novo. Um nome para mim que seria a solução para a América seria o Celso Roth, mas a gente sabe que esbarra numa questão de um salário muito alto que o treinador pede, tem que ver também se ele toparia esse desafio, que não é pequeno, de trabalhar o América na Série A e manter o time na primeira divisão. Né, Felipe? Mas já que não investiu em jogadores, né, não gastou um pouquinho para investir em jogadores, quem sabe se investisse mais em treinador? Então vamos lá agora com o recado da Vilma Alimentos. A Vilma Alimentos está com uma novidade que vai levantar as torcidas. É a linha de macarrão integral, que é rica em fibras e garante energia e saúde, para você combinar atividade física com alimentação saudável, e seja qual for o seu gosto. Espaguete, talharim,